Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais esta videoaula do canal da GT System Technology. Eu sou o professor Gilberto Gonzaga e nesta videoaula estarei dando continuidade aos treinamentos sobre Engine Firewall, ok? Na aula anterior eu ensinei como realizar o registro, tá certo, da sua instalação do Engine na comunidade e nesta videoaula estarei ensinando os primeiros passos para trabalhar com o proxy do Engine, ok? Então vamos acessar a nossa interface do Engine. Vamos inserir aqui o nosso usuário e a nossa senha. Bem, pessoal, então já estamos aí, certo, na interface do Engine Firewall. Primeira coisa que é preciso entender é que, por default, a partir do momento que você realiza a configuração inicial do Engine e que você especifica o tipo de conexão que chega na interface vermelha e a configuração da sua rede verde, certo? Automaticamente o Engine já passa a distribuir a internet para os usuários na rede local, ok? Vamos abrir aqui o nosso navegador e vamos confirmar. Então, nós podemos perceber, né, já temos aí acesso à internet na página do Google, ok? E eu estou navegando na internet porque o Engine também já está com o DHCP habilitado, ok? Então ele está fornecendo o IP automaticamente para os hosts na rede local, certo? Os hosts eles estão conectados na interface verde do Engine, ok? Essa navegação ela está acontecendo através do firewall do Engine, ok? Nesse momento o proxy está desativado, então os usuários não têm como acessar a internet através do proxy, ok? Eles estão acessando aqui através do firewall. Então se você clicar em firewall e em tráfego de saída, você vai observar que nós temos aqui uma regra que permite, tá bom? Que qualquer usuário, né, na rede verde, ok? Com destino à rede vermelha através da porta 80, ok? Ele está permitido, ok? Pode navegar. E a porta 443 também, ok? HTTPS. No proxy, se você observar, ele está desativado, ok? Então os usuários eles têm duas saídas, eles têm dois caminhos para a internet, ok? Um deles é através do firewall e o outro é através do proxy. Porém, como o proxy está desativado, nesse momento o único caminho que os usuários têm para acessar a internet é através do firewall. Então, se você deseja habilitar o proxy, ok? Para que os usuários passem pelo filtro de conteúdo, certo? Configurado no proxy, o primeiro passo é em firewall, tráfego de saída, você desativar essas duas regras, a porta 80 e a porta 443. Desabilitando essa porta, os usuários não terão mais acesso à internet através do firewall, ok? Então nesse momento é o momento de você habilitar o proxy e começar a configurar algumas regras para que os usuários sejam forçados realmente a navegar somente através do proxy e aí estarem passando pelas regras, ok? Definidas no proxy do Engine. Então vamos aplicar. Okay? Vamos aguardar alguns instantes para que a configuração seja totalmente confirmada e nesse momento nós vamos perder a conexão com a internet, ok? Uma busca, ok? Tentar acessar a página do Google. Então, como vocês podem perceber, certo? Nós já não temos mais resposta, ok, aí do nosso Engine Firewall. Conseguimos ainda pegar endereço IP, todas as configurações, ok? Porém, o Firewall não está permitindo a saída nem na porta 80 e nem na porta 443, ok? Então, vamos agora habilitar o proxy, ok? Para que nós tenhamos aí uma outra saída para a internet. Vou aqui atualizar aqui a página. Então vamos aqui em proxy, vamos clicar aqui em ativar proxy HTTP, ok? Bom,
Então aqui nós temos a primeira parte do proxy, que é onde você deve realizar as configurações básicas para que esse proxy entre em funcionamento. Okay? A primeira opção é selecionar o tipo de proxy que você deseja. Se é do tipo transparente ou proxy não transparente, ok? Ou então deixar ele inativo, ok? Nós vamos usar o tipo do proxy transparente, ok? Qual é a diferença do proxy transparente para o não transparente, tá bom, pessoal? O proxy não transparente, na hora que ele é habilitado, certo? E que todas as configurações estão já pré-definidas, tudo correto no host e no servidor, os usuários podem navegar na internet normalmente, tá certo? Se você habilitar a opção não transparente, há necessidade que os usuários configurem, tá certo? O caminho do servidor proxy, por exemplo. Aqui no Google Chrome, nós podemos vir aqui na opção de servidor proxy. E aqui eu especifico o endereço, ok? Do servidor proxy e a porta usada pelo proxy. Aí você confirma, certo? Então, aí, a partir desse momento, os usuários vão poder acessar a internet, tá certo? No modo transparente, não há necessidade dessa configuração, tá certo? Os hosts vão navegar normalmente. Porém, algumas configurações vão ser necessárias no que diz respeito ao proxy do tipo HTTPS com o proxy transparente, tá certo? Eu vou explicar um pouquinho já sobre essa questão. Então, a diferença básica entre proxy transparente e não transparente é essa. Não transparente, você precisa indicar, né, nos seus navegadores ou nas suas aplicações, certo? Quem é o servidor proxy e qual é a porta dele. O proxy do tipo transparente não há essa necessidade, ok? Bom, próximo passo é selecionar em qual porta que o proxy vai atuar. Então, vou selecionar a porta 3128. Essas opções de e-mail, tá certo? Nesse momento, nós não vamos preencher, tá certo? Mais à frente eu vou dar uma aula para vocês, onde eu demonstro, né, como configurar, tá certo? Um e-mail para envio de notificações. E aí nós vamos retornar nessas configurações, vamos preencher, tá bom? As opções. Idioma do erro, tá certo? Quando o usuário for bloqueado, por exemplo, em algum conteúdo. Qual idioma, certo? Que esse usuário vai receber as mensagens. Então, vou selecionar aqui em inglês. Tamanho máximo de transferência, tá certo? O valor informado aqui, pessoal, ele é em kbytes, tá certo? Então, vamos imaginar que eu coloquei aqui 1024, tá bom? Então, se eu colocar o valor 1024, seriam 1024 kbytes. E o que é que isso vai fazer, tá certo? Na verdade, vamos imaginar que você está tentando fazer o download de um arquivo e esse arquivo ultrapassa esse tamanho definido. O que é que vai acontecer? O proxy vai bloquear, ele não vai permitir o download daquele arquivo, certo? Então, se você deseja realizar o bloqueio de arquivos grandes na sua rede, para que os seus usuários não estejam aí baixando arquivos muito grandes, basta que você especifique aí, tá certo? Em kilobytes, o tamanho dos arquivos máximos permitidos, tá bom? E eu vou deixar em 0, ok, pessoal? Deixando em 0, não há limite, tá certo? O usuário pode baixar arquivo de qualquer tamanho. A mesma coisa funciona para o envio. Nesse caso, já seria para o upload, né? Então, se os seus usuários desejam enviar alguma coisa para a internet, ok? Só será enviado até o tamanho máximo definido aqui, tá certo? Esse valor é você que especifica em função da realidade da sua rede, tá bom? Aqui eu vou deixar como 0. Deixando como 0, não há limite. Pode ser enviado arquivos de qualquer tamanho, tá bom? Mantém endereço IP original em modo não transparente, tá certo, pessoal? Então, como a própria opção já diz, certo? Isso só vai funcionar com o proxy não transparente. O que seria isso? Quando um usuário na sua rede local fizer uma requisição para a internet, tá certo? Ou para uma outra rede, vai ficar o registro, tá certo? Do endereço IP do usuário que iniciou aquela requisição, tá bom?
Vamos deixar marcada essa opção. Portas permitidas aí, tá certo? Do lado esquerdo nós temos as portas comuns, tá certo? Que não são SSL. E do lado direito seriam as portas que usam SSL. Se você deseja abrir uma porta, tá certo? Para que seus usuários possam estar acessando algum conteúdo específico, você especifica aqui a porta. Por exemplo, eu vou especificar aqui a porta 8900, certo? E se você colocar aí uma cerquilha, você está indicando que a partir dessa cerquilha, qualquer coisa que for escrita é apenas um comentário, tá bom? Então poderia ser a porta do sistema, tá bom? Poderia ser a porta usada pelo sistema da sua empresa, certo? E você gostaria que essa porta ficasse aberta através do proxy. Se for uma porta do tipo HTTPS, tá bom? Então você especifica aqui a porta. E se você desejar, você pode estar inserindo aí um comentário, tá bom? Por exemplo, seria um e-mail seguro, por exemplo. Bom, então essas portas eu inseri só para demonstração, vou removê-las, tá certo? Então qualquer porta que não esteja permitida no firewall, certo? E você deseja que os seus usuários acessem essa porta, serviço nessa porta através do proxy, você deve indicar a porta aqui, tá certo? O comentário, pessoal, não é obrigatório, você pode inserir somente a porta, tá bom? Próxima configuração seria os logs. Então, é interessante, tá certo? Habilitar alguns registros, né, para que você tenha controle, né, você possa auditar e saber, né, o que seus usuários andam acessando aí através da rede, ou os bloqueios que houveram, por exemplo, tá certo? Então, se você quiser registrar os logs do proxy, você deve marcar essa opção, ativar registro. Agora, o que você quer registrar, certo? É os termos utilizados na consulta, então você marca essa opção. É o filtro de conteúdo do proxy, por exemplo, então você marca essa opção. É o agente utilizado aí pelos seus usuários, tá certo? Qual foi o agente utilizado para acessar aquele serviço? Então você marca, tá bom? Registrar as ligações de saída, tá bom? Isso aqui também, lembrando que só funciona no proxy transparente, tá certo? Essa opção. Lembre-se que não é interessante registrar todo tipo de log, tá bom, pessoal? É interessante que você habilite log somente daquilo que realmente interessa aí para o seu ambiente, tá bom? Nesse momento aqui eu vou apenas habilitar a filtragem de conteúdo, tá certo? Bem, pessoal, outra opção seria aqui ignorar o proxy transparente, tá certo? Nós podemos configurar algumas origens ou alguns destinos para que essas origens ou esses destinos sejam totalmente ignorados por esse tipo de proxy, tá bom? Lembrando que isso só vale para o proxy do tipo transparente. Então, se eu desejo, por exemplo, que o proxy ignore alguns clientes na minha rede, eu posso estar especificando aqui do lado esquerdo, tá bom? E eu posso especificar por subrede, tá bom? Por IP ou por endereço MAC do cliente. Então, o proxy, apesar de estar habilitado naquela zona, tá certo? Proxy do tipo transparente, esses clientes serão ignorados. Da mesma forma, eu posso fazer com os destinos, tá certo? Servidores remotos, tá bom? Fora da minha rede. Então, para os servidores remotos, eu posso utilizar subrede ou IP. Porém, o MAC eu não posso, porque MAC ele só funciona aí, tá certo? Na nossa rede local. Tá bom, pessoal? Essa parte aqui também é super importante, que é a gestão do cache, tá bom? Pessoal, o cache de conteúdo do proxy é uma parte muito interessante pelo fato de poder tornar de repente a navegação mais rápida para os seus usuários, certo? O que vem a ser o cache? Vamos imaginar que um determinado usuário na sua rede acessou um site da internet, certo? Esse site possui um conteúdo muito pesado, certo? Muitas imagens, e demora um certo tempo para carregar todo o conteúdo. Então, o que vai acontecer? Se o cache estiver habilitado e o primeiro usuário realizar aquele acesso naquele site, ele vai guardar, tá certo? No próprio servidor
todo aquele conteúdo. Então, se um segundo usuário ou outros usuários tentarem acessar o mesmo conteúdo da internet, o proxy vai enviar esse conteúdo a partir do que ele salvou, certo? Nele próprio, tá bom? Então, ele vai fornecer esse conteúdo na velocidade da sua rede local. Se a sua rede é uma rede de 100 megabits, os usuários vão acabar acessando esse conteúdo na velocidade de 100 megabits. Se a sua rede é uma rede gigabit, os usuários vão acessar numa velocidade de gigabit, tá certo? E o interessante também é que nesse momento o link não vai ficar ocupado, tá certo? Por aquele usuário naquele determinado conteúdo, pois esse conteúdo está sendo fornecido de um repositório no próprio servidor, tá bom? Mas algumas configurações devem ser realizadas. Primeiro, é o tamanho do cache no disco rígido, tá bom? Na hora que você for especificar, no momento que você vai especificar essa configuração, você deve ter em mente que você precisa verificar qual o espaço disponível que você tem no disco de dados do seu Endia, tá certo? Vamos imaginar que o seu disco de dados só tem 100 GB de espaço disponível. E você especifica aqui que o cache vai ocupar 150 GB. Então esse cache não vai funcionar corretamente, tá bom? Você deve sempre especificar um valor abaixo, né, do valor disponível no seu HD, tá certo? E esse valor ele é em megabytes, tá bom? Então vamos especificar aqui, por exemplo, 20.000 megabytes aproximadamente, tá bom? Então, com essa configuração, estou reservando aí no disco de dados do Endia um espaço de aproximadamente 20 GB, tá bom? Para que ele possa estar guardando o conteúdo do cache, tá certo? A memória RAM também, pessoal, ela também pode guardar algum conteúdo, tá certo? E armazenar no cache da memória RAM para fornecer para os usuários. Esse cache é bem mais rápido, porém ele é limitado em capacidade, tá bom? Isso vai depender muito da sua memória RAM disponível. O nosso servidor aqui, ele possui 8 GB de memória disponível, tá bom? Eu vou especificar aqui, por exemplo, que eu quero armazenar, reservar da memória RAM do servidor 2.048 megabytes de espaço para cache. Então o servidor vai reservar aí 2 GB, tá bom? Da minha memória RAM. Porém, se esse servidor for desligado ou reiniciado, todo o conteúdo do cache armazenado na memória RAM será perdido, tá bom? Tamanho máximo do objeto. Esse tamanho máximo do objeto, pessoal, é o tamanho máximo de um único arquivo, tá bom? Que poderá ser armazenado no cache do disco rígido, tá certo? E esse tamanho ele é em kilobytes, tá bom? Sempre é bom observar aquilo que é em kilobytes e aquilo que é em megabytes. E aí você faz a matemáticazinha básica, tá bom? Para definir o tamanho apropriado para o seu ambiente. Então, se você especificar aqui 1024, tá bom? Eu estou especificando que o arquivo maior que pode ser armazenado no cache, tá bom? Vai ser um arquivo de 1024 kilobytes, tá bom? Então, vamos fazer aqui uma pequena matemática. Então, 1024 kilobytes é igual a 1 megabyte. Então, se eu quero um tamanho aproximado aí de 1 GB, por exemplo, de arquivo, eu vou ter que multiplicar isso novamente por mais 1024. Bom? Então, isso aqui seria o equivalente aí a 1 GB de tamanho de arquivo, tá bom? Então, vamos colocar esse valor aqui no campo. Bom. Então, com esse valor nós teremos aí, tá bom? Permissão para gravar em cache arquivos de até 1 GB, tá bom? Da mesma forma, tamanho mínimo, certo? Tamanho mínimo, se eu marcar aqui, por exemplo, que vai ser 1 KB, arquivos menores que 1 KB não serão gravados em cache. Vou deixar esse valor como 0, tá bom? Ativar o modo offline, se você quiser que o Endia forneça conteúdo armazenado em cache para os usuários, mesmo na falta de internet, tá certo? Eu não recomendo o uso dessa opção, porque os usuários podem acabar tendo acesso a conteúdos já desatualizados, tá bom?
E o proxy ele fica verificando, tá bom, de tempos em tempos, se o conteúdo que está em cache foi atualizado ou se permanece o mesmo, tá bom? Para que os usuários não tenham acesso a conteúdo desatualizado. Se esse espaço também que você reservou para o seu disco rígido ficar totalmente preenchido, você pode estar limpando o cache, tá bom? Ou então também você pode especificar aqui alguns endereços, tá bom? De destinos que você não gostaria que fosse armazenado em cache, tá bom? Você pode estar especificando aqui nesse espaço. Não vou ativar o modo offline, certo? Então vou deixar essas opções habilitadas. Tome cuidado para não confundir o tamanho máximo do objeto que pode ser guardado em cache, tá bom, pessoal? Com o tamanho máximo de download, tá certo? O tamanho máximo de download é uma coisa. Quer dizer que o usuário pode baixar arquivo de qualquer tamanho, tá bom? Como está em 0, o usuário pode baixar arquivo de qualquer tamanho. Esse valor aqui é o tamanho que vai poder ser guardado no cache. Ou, por exemplo, vamos imaginar que o usuário baixou um arquivo de 2 GB. Ele vai poder fazer o download normalmente, tá certo? Porque não tem limite segundo a nossa configuração. Porém, esse arquivo de 2 GB não vai ser guardado no cache porque ultrapassa o máximo permitido, tá bom? E aqui nós temos o proxy upstream, tá bom? Proxy upstream, se esse seu proxy, para ter acesso à internet, precisa passar por um outro proxy, tá bom? Você deveria especificar aqui, tá certo? O endereço do proxy, a porta, e se tiver usuário e senha, você insere aqui, ok? Não é o nosso caso, tá bom? Não vamos utilizar essa opção. E a partir desse momento é só salvar as configurações, tá bom? Bom, pessoal, essa foi a configuração básica do proxy, tá bom? Vocês podem estar moldando, tá certo? Essas configurações de acordo com a necessidade do seu ambiente, tá bom? Essa aula foi apenas para explicar o que faz cada uma dessas opções. Nas próximas videoaulas estaremos trabalhando um pouco mais, tá certo? Nessas questões do proxy, evoluindo aí para o proxy transparente, com algumas regras, depois regras por usuário, grupo, integração com o AD, criação de perfil, tá certo? Enfim, temos bastante conteúdo ainda para mostrar sobre o proxy do Endia. Essa aula foi só uma aula básica, realmente, como eu já falei, para que vocês aprendam a habilitar e configurar o proxy. Espero que vocês tenham gostado dessa explicação. Aguardo vocês na próxima videoaula. Um grande abraço a todos e até lá!